Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. Na quinta-feira da Semana Santa, dia da renovação dos sacerdotes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o aos ajudantes, sentou-se, e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é grande o Evangelho, não grandeza de tamanho, mas em grandeza de importância. O serviço é um procedimento que é a condição para entrar no reino dos céus. Servir, sim, servir a todos. Mas o Senhor, na troca de palavras, nesses trocadilhos com Pedro, fez de compreender profundamente: para entrar no reino dos céus, devemos deixar o que o Senhor nos sirva. Que o servo de Deus seja o nosso servo. É muito interessante isto. Isto é difícil, a compreensão do apóstolo, é difícil entender o discípulo, entender que ele é o Senhor e se coloca como nosso servo, se coloca abaixo, de certa forma, de nós. Ele nos serve, ele exerce uma diaconia. E aí ele vai dizer o seguinte: se não deixo o Senhor seja o meu servo, ele pensa, ele reflete. Me lave, me faça crescer, me perdoe. Se eu não deixo isso, não entrarei no reino dos céus. Aqui, Pedro começa a tomar consciência da dimensão do serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um serviço para lucrar, mas é um serviço de se doar. E assim, com essa consciência da necessidade de ser, de fato, lavados, ser de grande perdoadores, o perdão passa a ser aqui uma tomada de atitude, o coração com grande generosidade de perdão. É na medida de sermos nós perdoados, será a mesma medida. Ou seja, com a medida com que nós verdadeiramente, isso está na passagem da palavra, né? Verdadeiramente perdoamos, com a mesma medida seremos medidos. E é muito interessante, né? Se eu deixo de fazer isto por diversos motivos,
diversas razões, serei medido com as mesmas medidas. Ou seja, com o mesmo olhar fechado, eu também serei medido. É claro que às vezes surgem dúvidas no nosso coração. Olhar para Cristo crucificado, nele temos o perdão de todos os pecados. E aí vai dizer, sejam corajosos, não nos arrisca no perdão para não consolar o outro. É preciso ultrapassar as barreiras do ódio para viver esse perdão gratuito. Então, o que fecha o Evangelho de hoje é essa possibilidade grande de deixar Jesus te servir e esse exemplo de que Ele que é Deus e Senhor lavou os teus pés. Não deve vocês, diz o Evangelho, né? Não deve vocês lavar os pés uns dos outros? Não deve vocês também reverenciar Jesus? Já que Ele o faz, já que Ele se entrega com toda a simplicidade, não devemos nós também imitá-lo e fazer com que essa palavra de hoje torne-se uma realidade na fé de toda a igreja? Hoje nós precisamos entender que nós fomos chamados para o serviço a partir do Mestre que se colocou a serviço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a graça de vivermos autenticamente o nosso batismo a partir desse olhar para Jesus. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos abençoe, nos santifique e nos ajude a crescermos na fé a partir de tudo aquilo que o Senhor nos dá como exemplo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos ajude a vivermos coerentemente a nossa fé em Jesus. Diante daqueles que nos pedem esmola, nos pedem ajuda, que nós possamos também ajudar e sermos ajudados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.